Olá, seja muito bem-vindo ao programa Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende, nas ondas da 98 News 103.3. E hoje nós temos um tema sensacional. Nós vamos falar de desenvolvimento sustentável. Existe um dilema muito grande, né, entre a atividade que gera capital, ou seja, atividade de mercado, e o bem-estar social no outro lado. E hoje nós vamos trazer aqui um debate muito interessante, onde a gente vai mostrar como isso é possível. Como é possível alinharmos desenvolvimento econômico e desenvolvimento social em prol da sociedade. Então, para ter esse bate-papo maravilhoso, eu vou apresentar primeiro aqui, a gente sempre fala, as damas aqui. Então, Juliana, tudo bem, Juliana? Tudo bem. Tudo jóia? Um prazer recebê-la aqui, viu? Prazer meu, inclusive. Muito obrigada. Que bom, que bom, que bom. Temos também, gente, um consultor estratégico internacional. Pedro, por favor. É um prazer estar aqui e estarmos a falar de humanizar o futuro, que é isso que a gente está a falar. Esse é o ponto. E de qual instituição que nós estamos falando? Das Organizações das Nações Unidas. Pedro, pelo sotaque já percebemos, não é mineiro. Mineiro ele não é, né? Mineiro ele não é. Mas ele é português, né? Mora em Lisboa e está nos agraciando aqui mais uma vez. Muito obrigado. Depois eu quero saber um pouquinho, tá? Das instituições, vocês vão falar das instituições. Mas eu tenho também alguém aqui que já está calejado de vir aqui, não só aqui, mas na rádio como um todo. Nosso presidente Thiago Toscano, presidente da Itaminas, e que é responsável por isso tudo, né, Thiago? É isso de novo, né, Lincoln? Sempre com temas que você traz aí que são relevantes para a gente. É um prazer estar de novo falando com todo mundo aqui. Essa audiência que cresce cada vez mais, né? A gente, Pedro e a Juliana depois vão, principalmente a Juliana, se o Pedro estiver aqui, vai ver as pessoas ligando para você depois, Pedro. Te escutei lá. Ansiosa. Exatamente. Então, pessoal, para a gente começar, né, sem perder muito tempo, hoje o tema é muito rico, então acho que a gente vai ouvir muito. E eu já falei com os nossos convidados, o objetivo aqui é a gente deixar para o ouvinte, né? E para aquele que nos vê também, porque hoje é uma rádio multiplataforma, então estamos nos vendo aqui, não só na internet, né? Em vários meios de comunicação. Então eu queria, Juliana, começar por você. Fala um pouquinho, né? Primeiro, né, da instituição que você trabalha, de forma muito breve e direta, para quem está nos assistindo, e também começa a trazer um pouquinho esse tema, a importância do ICLEI. A gente sabe que nasce de uma parceria que foi feita com a Itaminas, mas conta um pouquinho para a gente desse bastidor e também explica para o pessoal um pouquinho de forma clara qual que é o objetivo geral disso. Então, Lincoln, faço parte do ICLEI. O ICLEI é uma rede global de cidades. E a gente tem, acho que o maior objetivo, assim, sendo bem didática, é aproximar a agenda das Nações Unidas para as cidades. Que é uma agenda que fica muito para os governos, não chega para os governos subnacionais. Então, a ideia é trazer isso para a cidade, trazer esse foco de desenvolvimento sustentável. Essa Agenda 2030, né? A gente fica falando dos 17 objetivos e ninguém sabe quais são, como que aplica isso na cidade. E é onde a gente vive, né? É onde os cidadãos estão vivendo, é onde a gente cresce, vê os problemas urbanos. Então, a gente faz isso. A gente traduz essa agenda, traz mais próximo, cria essa conexão, esse diálogo, essa rede de networking entre cidades em que você consegue compartilhar tanto, né, suas dores, seu desenvolvimento, o que a política pública deu certo, o que não deu. E eu acredito que a nossa parceria com a Itaminas nasceu muito da vontade, né, da própria empresa de trazer esse desenvolvimento sustentável para Sarzedo, que é uma cidade, né, de médio porte, assim, 33 mil habitantes, mas que trazer uma nova realidade, tanto para a gestão pública, mas para o cidadão, e que ela seja pautada, seja referência aqui no Brasil e internacionalmente. Então, acredito que seja um pouco disso. Excelente, excelente. E passando para o Pedro, para fazer essa primeira introdução. Pedro, gente, é um membro, né, um conselheiro das Nações Unidas. Isso é muito relevante e importante, não só para o projeto, mas porque as Nações Unidas possuem uma quantidade de informação global que consegue identificar claramente quais são as oportunidades de desenvolver excelentes trabalhos focados nessa agenda sustentável. E é um grande indutor, uma instituição que induz isso mundo afora e mundialmente reconhecida e respeitada. Então, Pedro, mais uma vez, te agradecer. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, do trabalho das Nações Unidas nesse contexto. Nós vamos aprofundar claramente no objeto, mas trazer um overview também da importância desse trabalho com a ótica das Nações Unidas. Então,
Há uma questão que eu acho que é muito importante e muito relevante, é nós percebermos que a primeira conferência sobre desenvolvimento sustentável foi em 1972, pelas Nações Unidas. Então, nós neste momento estamos a falar de 53 anos que o desenvolvimento sustentável está a acontecer. Um marco importante foi em 1992, a Agenda 21, que aconteceu no Rio de Janeiro. Em 2015, criou-se a Agenda 2030, e a Agenda 2030 é a primeira agenda de política pública. E aqui uma questão que eu acho que é muito importante. Política, a gente em inglês a gente tem policy e politics, não é? Mas em português, política é ganhar o poder e manter o poder. Política pública é fazer o mundo melhor. A Agenda 2030 é a agenda para nós criarmos o futuro que nós queremos. Agora, esta perspectiva de criar o futuro que nós queremos é algo que é muito longe e parece muito teórico. Quando nós dizemos que o desenvolvimento sustentável tem as pessoas em primeiro lugar, quem está mais perto das pessoas ao nível da política pública? São os municípios. Então, os municípios passam a ser os parceiros privilegiados para implementar o desenvolvimento sustentável. A outra questão que é muito importante é que a implementação da Agenda 2030 representa um investimento anual global de 3,9 trilhões de dólares. Só existe no espaço público 1,4 trilhões. Então significa o quê? Que 2,5 tem que vir do setor privado. Isso significa que a Agenda 2030 é uma mudança de paradigma por duas razões. Número 1, traz o governo local para cima da mesa e convida formalmente o setor privado para estar a desenvolver o futuro que nós queremos. Este projeto é muito importante, este projeto, o VLR, vai ser muito importante, porque efetivamente nós estamos a trazer as duas dimensões. A dimensão do município e a dimensão do setor privado com a Itaminas. Então isto é uma materialização de algo que efetivamente está a acontecer. Já agora, só para reforçar, hoje nós vivemos numa época onde as ideologias têm muito pouco significado. Nós queremos fazer política com base em evidências. As evidências são os projetos concretos. As evidências é as pessoas acreditarem uns nos outros, é humanizarem, é nós voltarmos a ter confiança no futuro. E é isto que é muito importante neste relatório. O último ponto ainda, que é, para que tudo isto se materialize, em 2015 foi criado o Relatório Voluntário Nacional. Ou seja, isto é uma ideia, os ODS, mas nós temos que medir aquilo que estamos a fazer. E então fizemos o Relatório Voluntário Nacional. Todos os países tiveram que fazer. O prefeito de Nova Iorque, em 2018, via todos os chefes de Estado chegarem a Nova Iorque, às Nações Unidas, apresentarem os seus. Os Estados Unidos ainda não tinham um relatório voluntário nacional e o prefeito de Nova Iorque disse: eu vou apresentar o meu relatório voluntário local. Então, aquilo que estamos a fazer neste momento em Sarzedo é a mesma coisa que o prefeito de Nova Iorque fez, com uma vantagem. Quando nós estamos a fazer um plano estratégico para implementar os ODS no município, a prefeita Rita de Sarzedo, amanhã, pode falar com o prefeito de Nova Iorque e discutir qual é o teu modelo de implementação. Pedro, sensacional, assim, eu posso ficar ouvindo ele aqui umas 2 horas falando disso. Eu já fiz isso e faço de novo. Nossa, é fantástico. Ô Tiago, e o papel da Itaminas, né? A gente vai conhecendo as faces da Itaminas aos pouquinhos, né? A gente conhecia um pouquinho da outra face no programa que o Tiago falou sobre liderança, a gente conheceu um pouquinho, e a gente está conhecendo uma outra face da Itaminas, que é tirar das ideias, tirar do plano da imaginação ou do plano ideal e trazer para o concreto um desenvolvimento econômico sustentável que impacte a vida local. E a gente sabe que a Itaminas está localizada em Sarzedo,
mas a gente sabe da importância desse projeto para os outros municípios, que a gente tem certeza que está nascendo aqui um benchmarking gigante para outras mineradoras. Como é que você juntou essa turma, cara? Como é que você juntou? Conta pra gente. Justamente porque eu não sou da mineração, né, Lincoln? Eu não tenho background da mineração. Mineração mesmo eu nem sei fazer, né? Brincadeiras à parte, eu acho que é justamente assim, pensar que a mineração é muito pouco. A gente não minera só. A gente entrega desenvolvimento econômico, a gente entrega desenvolvimento social, né? O minério que sai de Itaminas, ele vira aço. O aço vira a base da casa, das estradas, dos carros, dos automóveis. Então, a gente faz, na verdade, a tecnologia, né? Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Tudo na vida, se as pessoas que estiverem nos assistindo, nos escutando, olhar ao redor, elas vão ver que tudo ou foi plantado ou foi minerado. Então, não adianta a gente criticar a mineração, porque criticar a mineração somente é voltar atrás. Mas o que a gente pode fazer de melhor, né? E como eu fiz minha carreira no setor público, né, naturalmente que a gente acaba tendo um olhar um pouco mais amplo para cada tipo de situação. E aí eu acho que, para além do que o Pedro falou, né, de toda a inovação que tem dentro desse modelo, que a gente vai poder aprofundar ao longo do programa, eu acho que o grande diferencial desse programa é que a Itaminas, ela, diferentemente talvez da maioria das empresas, Pedro pode falar bem sobre isso, ela não foi empurrada pela essa agenda. A gente lidera essa agenda, a gente acredita nessa agenda realmente. Então, essa história nasce justamente numa conversa com a Juliana sobre outro assunto, né? E o Thiago Grego, nosso amigo, que ele até está aqui. Tá ali, né? Tá ali tietando a gente. Tietando a gente. Numa conversa que era sobre um outro assunto, e eu expus para ele uma coisa que me incomodava muito por dentro, e por isso eu acho que a questão ela é menos ideológica, igual o Pedro falou, mas de evidências. Eu não tinha escutado você falar nesse formato, que eu acho que é exatamente o ponto que a gente tem que pegar, acrescentando a questão local, que o Pedro falou, Juliana também, né? Porque a nossa agenda, você sabe, eu tenho falado muito, é uma agenda da descarbonização da Itaminas, né? De produzir um minério de alto teor que vai ajudar a siderurgia na descarbonização. Só que a agonia que me dava era falar o seguinte: olha, se eu conseguisse descarbonizar o mundo inteiro, ou pelo menos Sarzedo inteiro, amanhã, eu ia chegar para aquele cara que mora lá em Sarzedo e ia falar com ele: descarbonizei Sarzedo. E aí conecta um pouco na prática. E a cachoeira, né? Ele vai falar assim: e a cachoeira do Parque de Sarzedo, que tomava banho 40 anos atrás, mas que hoje ela não tem balneabilidade. O que você vai fazer? Essa é a grande pegada, né? Quando a Juliana fala dessa questão local, né, ela é justamente isso, que é como que eu pego essas grandes metas, que elas são importantes, elas são globais, elas são importantes, mas como é que eu trago ela para a realidade local? Que é justamente o VLR, né? Esse relatório voluntário local. Voluntário porque foi feito por vontade própria, no caso do prefeito de Nova York, e no nosso caso, com muita sorte. E aí, né, Pedro, a gente tem que falar, Juliana, da prefeita de Sarzedo, da Ritinha, que topou no primeiro momento, né? Hoje mesmo a gente fez um workshop fantástico com toda a equipe da prefeitura na sala, vereadores presentes. Então, assim, a cidade se mobilizando para isso. E aí eu conversava com várias consultorias, e as consultorias eram muito modelo... eu faço um diagnóstico, te trago um benchmark, e aí a gente monta um plano para você chegar nos benchmarks. Eu falava assim, cara, eu não quero virar o que o benchmark faz, eu quero ser o benchmark. Eu sou o Oceano Azul, né? Eu não sou Azul. Oceano Vermelho. Eu quero que você fale para esse benchmark aí que você está falando que e fala assim, cara, infelizmente vocês não são mais benchmark, vai lá na Itaminas que eles são benchmark. Só que eu não sabia o que era. E aí, numa conversa com a Juliana, né, com o Thiago, eu falei, cara, é isso que eu precisava. Só que eu falei assim, pô, a gente precisa de uma organização do porte do ICLEI, do porte das Nações Unidas, para que essa agenda traga mais relevância e, como você acabou de falar, né, isso vire um modelo para outras empresas, porque isso gera valor, isso traz valor, isso não é custo. As empresas não podem ser empurradas para essa agenda, elas têm que liderar essa agenda. Então foi assim que nasceu. Na verdade, eu acho que essa agenda ela tem que partir do coração mesmo da empresa, né? Não só de uma metodologia que organismos internacionais deram de diretrizes que vão ser implementadas, mas eu acho que para além, quando a empresa entende, como a Itaminas, e aí eu já reverto aqui para Ju, vou chamar de Ju. Ah, tá Ju ficou ótimo. mais legal, né, Ju? Eu gosto também. Você se importa? Claro que não. Não, então tá bom.
Então, virar para a Ju aqui e perguntar para ela, assim, Ju, quando houve esse match, né? Porque eu acho que nessa conversa, brinquei do Oceano Azul por causa do livro, né? Tem um livro muito renomado que a gente não deve talvez navegar e tentar tirar ou quebrar uma concorrência. A gente deve inovar e não ter concorrência. Então, isso que está acontecendo aqui tem muito mais a ver com uma inovação e, ao meu ver, vai ser um modelo, porque uma coisa é você fazer um modelo em Nova York, né? Tem o seu peso, tem talvez as suas facilidades e dificuldades. Mas você fazer isso no município mineiro, no Brasil, com as dificuldades que a gente entende que afetam esse modelo, é mais desafiador. E como é que o ICLEI, né? Como é que o ICLEI trouxe isso? Como é que ele desenvolveu essa organização? Quais são os passos? Né? Pincela um pouquinho para a gente, para o pessoal entender. Cara, eu acho que é muito isso que você falou, que inovação é assustadora, né? Eu confesso que começar esse projeto, e o VLR é a primeira fase do projeto, a gente tem mais 2, então vai ser um ano muito longo e de muito aprendizado, porque é com inovação que a gente aprende, né? E acaba mudando os caminhos do projeto, tenho certeza que a gente vai fazer isso. Mas é a primeira vez, eu acho que o Pedro consegue me complementar depois, que é um VLR que está sendo feito com a iniciativa privada. Né? Então a empresa, e aí principalmente quebrar esse estigma de uma cidade mineradora em que a empresa, né, a mineração não é sustentável, não traz desenvolvimento, trazer isso para a prefeitura, unir, né? Então está sendo muito bacana. Hoje foi um dia que a gente teve o kick-off assim, com o Pedro aqui, com todos os vereadores, com todos os secretários. Depois a gente teve reuniões individuais em que a gente viu o brilho nos olhos, né? De uma prefeitura que quer realmente mudar, que quer trazer, que quer entender. Então, acho que passa um pouco dessa agenda que é tão etérea, né? A gente fala tanto das Nações Unidas e parece que nunca consegue alcançar, né? Como que eu chego lá para conversar com esse povo bom aí? Tá aqui, ó. Como que eu chego no Pedro? Uma mensagem no LinkedIn? Prefeita batendo? Como que funciona isso? Mas é muito bacana e eu acho que assim, o que é inovador é realmente a Itaminas querer isso. E aí, explicando um pouco dos passos, então a gente está nesses 6 meses de conversar com a prefeitura, criar uma equipe das ODSs, né, muito conversado hoje sobre um laboratório, entender o PPA que agora, né, então plano plurianual, para quem não conhece, como que está sendo feito, como que a gente consegue localizar os ODSs, criar ferramentas de gestão. O que é ODS? ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que o Pedro aqui é a melhor pessoa para explicar. Vai falar? Tá, mas então eu consigo também. Quer falar um pouco? É que o Pedro dá uma aula, né? Ele dá um show, né? Ele não explica. Eu acho que é muito importante nós compreendermos que o que é que nós queremos, o que é esse futuro que nós queremos. É um futuro que tem as pessoas no centro. Então está centrado nas pessoas. É people-centric, não é? Essa é a primeira questão. Segunda questão é a gente tem que proteger o planeta. Mas para a gente focar nas pessoas e proteger o planeta, se não tiver prosperidade económica, não vai acontecer. Então, o bolo tem que crescer. Nós vamos ver como é que vamos fazer a partilha do bolo. Como é que é esta prosperidade partilhada? Mas a gente vai ter sempre estas 3 dimensões. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável vão ter estas 3 dimensões. As pessoas, o planeta e a prosperidade económica. Este é o jogo. Para que o jogo funcione, nós precisamos de novas regras do jogo. Isso é muito interessante porque nós precisamos de ter modelos de cooperação diferentes. Aquilo que nós neste momento estamos a ver é que não é porque se está no setor privado que não se compreende o interesse público. Não é porque se está no setor privado que não se compreende e não se pratica o bem comum. E isto é uma mudança, é inovação institucional. Esta é uma questão muito importante. Nós falamos muito hoje de inovação tecnológica. É muito importante a gente acreditar na inovação institucional. Como é que nós nos vamos cooperar? Esta é a primeira grande questão. E para nós cooperarmos, nós precisamos de novas formas de nos relacionarmos. Então vai haver todo modelo de legislação escrita, pensada, por criar, que nós vamos ter que desenvolver. E é isso que nós neste momento estamos a fazer. Para isso é preciso o quê? Para isso é preciso propósito. Para isso é preciso que as pessoas pensem com o coração.
Porque quando as pessoas pensam com o coração, no outro dia achei muito curioso porque se dizia, se nós pensarmos na lei do mais forte, o Vietnã nunca teria ganho a guerra. Com certeza. Claro. Então, aquilo que nós neste momento estamos a fazer é algo que efetivamente não é apenas o modelo de gravidade, é o modelo da emoção, é o modelo onde as pessoas são importantes, é o modelo onde nós hoje vimos a perfeita apaixonada, a perfeita satisfeita. Porquê? Porque de repente ela tem um parceiro com quem pode falar. E a barreira, o muro, a diferença entre o público e o privado quebrou. E quebrou porquê? Porque efetivamente foi criada, ou está a ser criada, uma equipa composta por pessoas que vêm do ICLEI, onde eu também faço parte, mas da Itaminas e da Prefeitura. E há aqui uma questão que é fundamental, é o empoderamento da equipa da Prefeitura. Ou seja, nós não podemos... Os consultores vão e vêm, mas não vão ficar. Quem vai ficar é a turma da Prefeitura. Então, é a turma da Prefeitura que tem que fazer este processo. Nós somos apenas o motor de arranque. Depois de nós sermos o motor de arranque, eles vão continuar a fazer. Eles, com Itaminas, vão continuar a fazer. E essa é a grande mudança que nós estamos a fazer. Palavra-chave, co-criar. Nós estamos efetivamente a co-criar. Estamos a co-criar porque pomos a bola no campo, mas depois pedimos para eles jogarem. Hoje, 2 exemplos. Hoje lançamos 2 questões. O orçamento analítico dos ODS. Como é que nós olhamos para o orçamento de funcionamento do município e vamos dizer, vamos criar condições para que amanhã a prefeita possa dizer qual é o investimento para erradicar a pobreza? Qual é o orçamento para combater as alterações climáticas? Este projeto já foi lançado, já temos um gestor de projeto que é o secretário das Finanças e do Orçamento do município. E já lançamos outro projeto, que é o pipeline dos projetos. Se nós temos visões sobre o futuro que nós queremos, então quais é que são os projetos e como é que eles vão estar interligados uns com os outros? Se nós estamos a falar do novo Rodoanel, se nós estamos a falar da deslocalização de um parque de carga de material, como é que tudo isto vai afetar o território? E então estamos a criar um pipeline. O que é que acontece quando a gente cria o pipeline? Nós estamos a juntar e a materializar aquilo tudo, mas este pipeline é criado com transparência. Se nós neste momento temos um novo hospital em Sarzedo, nós temos que ter a certeza que a qualidade do hospital vai estar assegurada. Quem é que vai participar? É o público? É o privado? Vamos pensar mais do que ser do público ou privado, como é que nós vamos dar qualidade de vida aos cidadãos? Este pipeline é muito importante para criar qualidade de vida, mas também é muito importante porque vai criar negócios para o setor privado. As pessoas vão poder dizer, Sarzedo é um bom lugar para investir. Existe transparência. O público fala com o privado. Existe um futuro e existe um caminho, um roteiro para lá chegar. Então é isto que nós neste momento estamos a fazer. Só ainda completando aqui um pouco, a primeira fase é respirar os ODS. É pensar que as pessoas existem, que o planeta e que nós não estamos a competir entre uns e outros, que a gente consegue juntar as peças. A segunda parte é planear e a terceira parte vai ser implementar. Então este é o processo e este processo faz-se caminhando e cada vez mais vai-se fazer com as equipas locais a tomarem conta do processo. Pedro, sensacional a explicação. Acho que você conseguiu transmitir um pouco para o público, pelo menos nesse primeiro momento, a importância de uma metodologia internacional e a aplicabilidade dela na prática ali no dia a dia, né? Porque uma coisa é eu pensar assim, olha, uma agenda de descarbonização, né? É algo muito distante. O que isso impacta no meu dia a dia? Uma agenda de um desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, não adianta só fazer dinheiro, só ganhar dinheiro para poder consumir. Aquele consumo, de fato, é consciente, aquilo impacta uma cadeia maior. E eu lembro uma vez que nós tivemos uma oportunidade de apoiarmos, né, dentro da própria companhia, da própria Codenja à época,
o maior evento cultural, que é o Carnaval aqui em Belo Horizonte. E aí eu lembro que todo mundo discutindo, né? A avenida sonorizada, o folião. E eu falei, tá, mas esse dinheiro vai chegar lá na ponta? Lá em quem está produzindo a fantasia? Porque impacta, né? Muitas vezes a produção daquela costureira, aquele é o valor que ela vai obter no ano inteiro. E ela vai utilizar, né, da melhor técnica possível, de materiais recicláveis para a produção das próprias fantasias. Então a gente entende começa a entender de forma mais clara onde é que impacta, né, a nossa vida. E nós estamos vivendo uma sociedade também muito antenada nisso tudo, né, Thiago? Nós estamos falando de um movimento aqui. Juliana é muito nova. Isso é importante. Sim. Ter esse engajamento, esse tipo de engajamento da juventude. A gente sabe que é uma juventude engajada. Mas aí, Thiago, olha só, Sarzedo, né, por mais que a gente pode trazer para uma região metropolitana, né, de Belo Horizonte, 28 quilômetros daqui, mas ainda é um município pequeno, né? Existem seus desafios. Como convencer a prefeitura a entrar nisso, né? Porque eu acho que é um grande papel. O Pedro trouxe muito claramente para a gente, não existe uma separação entre público e privado. Foi colocado isso, mas todos convivem no mesmo ambiente, né? Um depende necessariamente do outro. Como é que foi convencer a prefeitura disso e trazer o município de forma tão apaixonada? Vocês citaram hoje da primeira reunião, foi muito apaixonante essa reunião. Como é que você fez para trazer isso? Acho que o legal, Lincoln, assim, a Sarzedo é uma cidade que foi emancipada em 1995 e ela segue um mesmo modelo de gestão já há algum tempo. E poucas pessoas sabem que Sarzedo, ela bate ali com Nova Lima. Esse ano que passou, ela ficou com o IDEB menor que de Nova Lima, da região metropolitana. Poucas pessoas sabem. A Ritinha, ela é muito modesta, assim, né? Ela até estava convidada para vir aqui, mas hoje era aniversário da família dela. Ela tinha feito compromisso. Não vai faltar, não. Vamos trazer de novo. Ela vai brigar comigo porque eu falei isso, porque Só daqui uma semana ela vai ver. Mas acho que isso é super legal, que inclusive demonstra muito, na verdade, justamente o engajamento dela, né? Eu falo o seguinte, acho que tem 2 pontos para responder a sua pergunta. Primeiro, que ano passado eu fui num congresso de desenvolvimento econômico em Phoenix, nos Estados Unidos, e numa das palestras uma pessoa falou assim, olha, cidades internacionais discutem assuntos internacionais, né? Então, a primeira é a relevância do tema. Entre os assuntos internacionais que a gente tem para discutir, talvez junto com inteligência artificial, que hoje está muito em voga, a mudança climática é sem dúvida nenhuma. A gente tem a COP esse ano aqui, por exemplo, né? Em Belém. Então, cidades internacionais discutem em termos internacionais. Ora, se eu sou o prefeito da minha cidade e eu quero que minha cidade seja relevante, eu preciso discutir um tema relevante. Então, o tema casa muito. Eu acho que a prefeita, ela foi, não só a prefeita, mas toda a equipe, né? O secretário de governo, Otávio, que é um cara que capitaneia bastante essa agenda, ele de prontidão topou. Então, esse é um ponto. Mas, num primeiro momento, é difícil entender, né? O que é o ICLEI, essa introdução que a gente fez, o que é a ONU, o que é o VLR e tudo mais. E eu acho que, na medida que eles captaram isso, vem o segundo ponto. Por que as pessoas se encantam? Porque as pessoas gostam de fazer coisas relevantes, né? As pessoas gostam de participar de coisas relevantes, né? As pessoas gostam, como o Pedro falou, de propósito, né? Então, uma coisa, eu acho que por isso a importância de você ter o ICLEI, de você ter uma entidade igual à ONU participando. Poderia ser uma outra consultoria? Poderia, a gente faria do mesmo jeito, mas na hora que você fala que você vai fazer do mesmo jeito e participar de uma agenda, como o Pedro falou, né? Onde a prefeita Ritinha vai poder conversar com o prefeito de Nova York sobre o relatório dela, que em maio do ano que vem, adiantando um pouco, eu acho que o Pedro vai falar, né? Tem um evento para a gente poder apresentar isso, as pessoas falam, pô, o que eu estou fazendo é muito relevante, o que eu estou fazendo está sendo observado pelo mundo, né? Então, isso motiva as pessoas a participarem disso, a sentar lá dentro de Sarzedo, uma cidade, como a Juliana falou, 33, não é das maiores cidades da região metropolitana em termos de população, mas está lá com uma pessoa do ICLEI, que é um órgão que representa 2.500 cidades no mundo inteiro, né? E do consultor da ONU que está lá dentro de Sarzedo fazendo essa discussão. Ela fala, cara, eu quero participar disso, eu tenho muito para aprender disso e o que a gente vai fazer vai ter impacto para o mundo inteiro, então eu quero estar dentro. Né? E aí fica fácil de convencer com essa turma aí. Não, demais. Eu acho que você traz uma perspectiva muito interessante da visão de quem está no município, né? E aí já vou levar para Juliana. Juliana, olha só,
nós estamos criando aqui, pelo que eu estou entendendo, a Itaminas, né, junto com o ICLEI, junto com as Nações Unidas. Vocês estão criando um modelo muito diferente da forma de abordar a discussão ambiental, por exemplo, Sim. e a discussão do desenvolvimento social, né? Não é uma forma trivial, é muito mais fácil você pegar, colocar uns indicadores lá, falar que você cumpriu meia dúzia de metas e ia cumprir mesmo, né, de fato, mas não impactar e não trazer a discussão. Custa caro, não no sentido econômico somente, mas no sentido de desgaste político e social, trazer o poder público, né? Porque você está paralisando uma agenda ali, ainda tem as atividades do poder público, e eu estou entendendo o ICLEI assim como o grande orquestrador disso tudo, né? O grande maestro disso tudo. E, Juliana, como que o ICLEI vai coordenar isso tudo? Quais são os próximos passos? Você falou de um, né? Uhum. Temos outros dois, em termos de perspectiva de tempo, de prazo. Quando que a sociedade vai ser envolvida? Ou ela já foi envolvida? Uma coisa é envolver o poder público, outra coisa é envolver a sociedade civil, e tem essa perspectiva, né? Tem, ainda nessa fase do VLR, né, a gente vai trazer aí, inclusive essa semana, aí acho que é bom voltar um pouco, essa semana a gente teve os primeiros workshops, né, oficinas com os secretários e vereadores. Amanhã a gente vai ter com os conselhos municipais, com os conselheiros, para entender um pouco da perspectiva, como eles olham, né, enxergam a cidade. E na quarta-feira a gente vai ter com a sociedade civil. Então, a gente vai discutir, sentar com eles. A gente, nesse primeiro momento, é para entender, né? O Pedro explicar essa agenda, trazer essa agenda para perto, né? Para a pessoa se sentir engajada, que faça parte, né? Que faça parte realmente do cotidiano dela, que ela realmente sinta esse propósito e tenha esse combustível aí para seguir nas próximas fases. Mas, na terceira fase do projeto, o Pedro vem novamente para o Brasil, vem novamente aqui para Belo Horizonte. Eu acho que ele está querendo ficar aqui. Esse negócio colocou em 3 Tem que fases. ser reconvidado. Não vai aguentar. Já deu pão de queijo para ele, já deve ter dado doce. Uma beleza. Comida mineira, Comida né? mineira, Não tem como. E a gente vai discutir o que queremos para o futuro. Então, aí a gente vai aplicar questionários nesse meio tempo para a população. Então, a gente vai com caixa de som, questionário, bater nos postos, né? No CRAS, conversar com a população. A gente vai convidar o público também e vai ter essa construção de visão do futuro. E tudo isso tem um relatório. Então, no relatório vai ser uma outra ferramenta que a prefeitura vai ter para a gestão, né? Porque a gestão é 4 anos, mas é um documento que fica. A ferramenta que hoje que o Pedro a gente conseguiu embarcar lá dentro vai ser uma ferramenta que vai perdurar, né? Porque consultores vão, gestões da Itaminas vão, mas o legado que você deixa, né, tem que persistir, ficar. Então, tá sendo muito bacana ver isso acontecer na prática, sabe? E ver como que, na verdade, é possível, sim, você conversar com a sociedade civil, com o privado e com o setor público, entender e coordenar, assim, sabe? Excelente. Pelo que eu estou entendendo, então, nós estamos construindo algo, Pedro, que vai ser referência não só aqui, vai ser referência fora, né? E qual que é o papel da ONU de talvez pegar esse modelo que vocês estão construindo aqui, com as dificuldades que vocês vão enfrentar, né? Porque eu acho que vocês vão enfrentar dificuldades, acho que não vai ser tão simples. No fim do dia, hora que você estiver fazendo um questionário lá, Sim. A pessoa fala assim, não, muito legal, mas tem vaga no posto de saúde lá, né, pro meu filho? Né? Vai te perguntar isso. Ou não, que legal, você é da Itaminas, né? Tem emprego lá, né? Vai acabar surgindo isso, porque eu acho que quando a gente discute, né, e eu passei por vários órgãos públicos, quando a gente discute a política, e a política como um todo, não no sentido da politicagem, mas a política pública, muitas vezes a gente está distante de quem, de fato, vai ser o beneficiário daquela política pública. E aí, Pedro, como é que a gente, além de criar o que ela colocou, trazer essa proximidade da sociedade, como é que nós vamos tornar isso talvez uma grande referência para outras cidades mineiras e até para outros países, né? Como que a ONU entra nesse papel e qual que é o papel importante da ONU em fazer isso reverberar? Porque ficar em Sarzedo só é muito pequeno para um projeto desse tamanho. É uma coisa que é uma história que eu gosto de contar. A Coreia do Sul, em 1960, tinha um nível de desenvolvimento, de rendimento inferior ao Ghana. Hoje tem um nível de desenvolvimento superior ao Japão. O que é que eles criaram? Eles criaram ilhas de excelência, ilhas de competência.
E a perspectiva é o quê? A perspectiva é nós criarmos modelos que podem ser replicados. Para os modelos serem replicados, têm que ser feitos localmente. Mesmo que as coisas não saiam bem à primeira, é preferível a gente fazer 2 vezes, 3 vezes, com atores locais. Então, aquilo que nós estamos a fazer em termos de política pública não é ter os políticos a servirem a população. É dizer à população, vocês querem ter o futuro que nós estamos a co-criar, então vocês vão ser os atores. Então, a perspectiva não é fazer para eles, é fazer com eles. E fazer com eles o quê? Aquilo que eles consideram que é importante. Então, esta é uma mudança muito grande. Onde é que nós, neste momento, vemos isto? Nós vemos isto, primeiro, em todas as regiões que têm recursos naturais. Neste momento, dos maiores desafios no setor mineiro, no setor petrolífero, já não são os estudos de impacto ambiental. Esses é relativamente fácil. São os estudos de impacto social. A partir do momento que a Itaminas tem em Sarzedo um modelo que funciona socialmente porque trabalha não para os cidadãos, com os cidadãos, somos todos parceiros para fazer isto, esse modelo vai ser desenvolvido e replicado, eu diria, em praticamente todas as cidades mineiras e petrolíferas no mundo inteiro. Pode ser aqui, pode ser no Canadá, pode ser na Austrália. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Nós não estamos a falar de replicar o modelo em Minas. Nós estamos a falar de replicar o modelo onde empresas como a Rio Tinto, como a Trafigura, podem reconhecer que efetivamente existem outros modelos de funcionamento. Você imagina o que é nós fazermos isto no Copper Belt africano? Você imagina o que é nós fazermos isto na Austrália? A coisa muda completamente. Porquê é que esta questão é muito importante? Porque nós estamos a falar de casos de estudo, assentes em quê? Em evidências. O Tiago estava há pouco a falar. Todos os anos existe a reunião onde se discute como é que o desenvolvimento sustentável está a ser implementado na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. E a perspectiva é que, para o ano, efetivamente, o caso de estudo de Sarzedo também venha e seja apresentado em Nova Iorque. Então, nós estamos efetivamente a falar de algo que vai ser replicado. Porquê? Porque se vai contar uma história real. E aquilo que hoje as pessoas querem é histórias reais. Então, nós estamos a criar uma história real. Agora, há uma coisa que é importante, e agora faço o desafio já para você. Porquê é que isto vai funcionar? Ou porquê é que isto tem que funcionar? Porque você, agora, também passou a ser ator desta história. Então, somos todos nós que temos que dar as mãos. E porquê é que nós temos que dar as mãos? Porque o futuro que nós queremos, se não dermos as mãos, não vai acontecer. Então, a motivação é muito forte. E agora você também é ator. Poxa, que honra! Primeiro a honra de estar recebendo vocês aqui no programa e fazendo parte, esclarecendo um pouquinho, né, para a população. E aí eu acho que entra, Tiago, em uma pergunta que as pessoas em casa, ou no carro, né, ou no trabalho, podem se questionar. Você consegue trazer para a gente, talvez, alguns exemplos, ou um exemplo, do impacto, assim, o que é que vai mudar mesmo, assim? O que o cidadão lá que ele pode esperar? Seja em perspectiva de curto, médio e longo prazo, não tem problema, mas algo palpável, que ele pode falar assim, cara, isso aqui, poxa, agora eu entendi porque vai mudar isso na minha vida. Lincoln, essa acho que é a parte principal para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E eu desafio, assim, quem tiver nesse momento com o celular na mão ou na frente do computador, dá um Google e procura o relatório de gestão do ano anterior de uma mineradora e certamente ele vai encontrar alguém plantando uma árvore e algumas pessoas da empresa dando aula numa escola.
É isso que nós queremos do ponto de vista ambiental e social? Não, até porque eu já plantei a árvore, eu nem sei se ela cresceu depois. Então, o que acontece? Quando a gente vai montar o planejamento estratégico hoje das empresas, qualquer setor, né? Nós estamos falando da mineração porque os impactos são evidentes, mas qualquer pessoa que estiver nos assistindo tem sua empresa vai montar o planejamento estratégico, ele entra numa agenda de ESG, numa discussão, uns mais, outros menos, né? Ocorre que na hora que você vai, aquilo que a gente estava falando, né, Juliana, um pouquinho antes do programa começar ali em off, na hora que você vai definir qual é o seu indicador e a sua meta para meio ambiente, o que as empresas tendem a fazer? Se elas são empresas industriais, né, que têm os seus licenciamentos ambientais mais complexos, ele vai falar assim, minha meta aqui é cumprir 100% das condicionantes ambientais. Assim, cara, ótimo, é sua meta para dentro, mas isso é sua obrigação. Isso não deveria ser uma meta. Isso não deveria ser alguma coisa que eu almejo. Isso deveria ser o mínimo para eu poder andar para frente, né? Isso deveria ser a base. A mesma coisa vai quando ele muda para o social, na linha do que você falou, né? O que ele vai normalmente para o social? Ele vai lá no social e vai falar o seguinte, olha, minha meta é atender tantas pessoas nos meus programas sociais. Eu falei, tá bom, mas e aí? Você mudou a vida da pessoa em quê? Né? Você colocou um projeto de futebol, um projeto de contraturno escolar, de distribuição de cesta ambiental. E o que mudou na realidade daquelas pessoas? Então, quando a gente traz essa discussão do VLR, a gente começa a discutir o ESG, que eu tenho feito essa questão, não para dentro da empresa, mas qual que é o ESG para fora. Né? Essa visão é uma visão para dentro. Você vai para a governança, para o G de governança, o que a pessoa faz? Eu quero atingir um nível de governança avançado no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Beleza, mas é para dentro. E a governança para fora? Né? Lá na Itaminas a gente nem fala de ESG, a gente fala de S ao quadrado G, porque a gente trouxe segurança para dentro disso. E aí nessa discussão a gente falou, beleza, segurança é dentro da mina, do plano de barragem, e é só isso? Então, o que muda para a pessoa, para a vida da pessoa quando a gente traz isso? É que eu paro de me preocupar enquanto empresa em cumprir as minhas condicionantes ambientais e vou olhar como que isso vai impactar, o que eu deveria melhorar a vida das pessoas do ponto de vista ambiental, mas sob a ótica dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, eu vou pegar aquele Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que está lá no site da ONU, que ele é global, normalmente para os países, por isso que a Juliana falava de subnacional, e vou falar o seguinte, tá bom, e para Sarzedo? Como é que fica, do ponto de vista ambiental? E aí, eu lá em Sarzedo, eu vou colocar uma meta que vai estar no planejamento estratégico da própria Itaminas de melhorar a balneabilidade do Parque Cachoeira de Sarzedo. Por quê? Porque se eu acredito que mineração é bom, como eu acredito, e que não é só mineração, então as pessoas que moram em Sarzedo, elas precisam ser mais prósperas, como o Pedro falou, elas precisam ser mais felizes com melhor qualidade de vida. E aonde que eu me ancoro isso? Eu me ancoro nos 17. Então eu vou pegar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e vou começar a colocar indicadores que não são mais de dentro da empresa. Para fora. Elas são para fora. Não é mais quantas pessoas estão atendidas pelo programa ambiental. Isso é minha obrigação, está lá no condicionante. Eu não deveria ter nem orgulho de falar, não deveria estar, não está escrito, aquilo ali está na licença, só presto conta. Então é como que eu olho para fora e escolho objetivos que eles são em comum. Por isso o Pedro falava da parceria do público e do privado, porque você vai olhar e falar assim, bom, mas o que a Itaminas tem a ver com a balneabilidade do parque? Tudo. Porque se eu quero melhorar a vida da localidade das pessoas onde eu estou, eu preciso preocupar com a localidade aonde elas vivem. Então, a nossa estratégia de ESG trazida para o planejamento estratégico, que eu acho que é justamente aí já do ponto de vista corporativo inovador, é porque ela olha e estabelece indicadores que são compartilhados entre a empresa e a localidade onde ela está. Por isso chama Voluntary Local Review, né, que é o relatório voluntário local, porque são os indicadores do ODS que nós, em conjunto com a Prefeitura e capitaneados pelo ICLEI e pela ONU, vamos definir que são indicadores que a Prefeitura tem que acompanhar, vai estar no PPA igual a Juliana falou, que nós, na Itaminas, também temos que acompanhar, porque se eu tenho programas ambientais, sociais, de segurança, de governança, então eles precisam estar alinhados com os mesmos programas sociais, ambientais, de segurança e governança da Prefeitura, porque é em conjunto, é uma coisa só. Ou seja, assuntos de impacto local, porém discussões globais. Exatamente. Discussões internacionais. Isso é muito interessante porque eu acho que a população, né, você que está nos ouvindo, começa a enxergar claramente o impacto dessas agendas na vida cotidiana.
gostei muito, você falou pessoas mais felizes, pessoas mais prósperas e o terceiro? Melhor qualidade de vida. De melhor qualidade de vida. E no fim do dia, é o que a gente quer. Assim, a gente chega em casa, eu quero chegar em casa, eu quero ter qualidade de vida de não ficar 5, 6 horas no trânsito, 3, 4 horas no trânsito para chegar em casa, ou seja, qualidade de vida, ou melhorar locomoção, né, transporte urbano. Exato. Vamos pegar o exemplo que o Pedro falou, um dos ODS, erradicar a pobreza. Tá lá nos ODS. E Sarzeto, nós vamos fazer o quê? O que Sarzeto tem a ver com isso? Qual que é o indicador de Sarzeto que vai contribuir com isso? Essa é a discussão que a gente vai fazer. Protagonismo, né? Volta para a cidade. Volta para a cidade. É. O Ju, né, a gente já está quase assim, colegas aqui de Clay. Para arrematar, porque sabe quanto que nós já conversamos aqui? Quase 50 minutos já. Boa, né? Boa. Isso boa. porque vocês não viram o Pedro dando aula, você fica 2, 3 horas. 2, 3 horas, né? Passou muito rápido. Então eu acho que a gente pode fazer um wrap-up aqui, né, do final, da perspectiva do ICLEI, né? Nós falamos dos próximos passos, você vai ter lá, né, as próximas etapas, mas prazos, assim, quando que a comunidade local vai começar a enxergar resultado no sentido dos estudos, né? Quando que conclui, qual que é a perspectiva? É daqui 2 anos, é daqui 3, daqui 5, daqui 10? Essa discussão vai passar o próprio mandato hoje, né, do atual prefeito ou não? A ideia é fazer isso já numa celeridade e entregar. Qual que é a perspectiva aí de cronograma e entrega? A ideia é que seja no mandato da prefeita, né? Mas explicando um pouco da parte burocrática, né, do VLR, então a gente finaliza aí, a expectativa é que seja em dezembro, né? Então que passe esses workshops, que a gente construa um pouco sobre isso e a gente vai enviar para as Nações Unidas. Então esse relatório vai para as Nações Unidas, eles revisam, analisam, publicam no site, então fica na ONU Habitat, que é a parte das Nações Unidas que trata das cidades. Seja publicado, então, por exemplo, a gente tem vários VLRs aqui no Brasil. Então, Belo Horizonte, São Paulo, capitais, né? Rio de Janeiro. Então, assim, cidades pequenas têm esse pouco de protagonismo, né? E a gente pensando muito aí que temos 5.570 municípios no Brasil. Você acha que todos são grandes? A gente tem mais de 70% de cidades pequenas médias. E elas são a realidade do Brasil, a realidade do brasileiro. Então, é muito importante trazer esse protagonismo. Então, ele fica aí junto do lado do VLR de Belo Horizonte, de São Paulo. E vocês recebem um feedback, né? A gente vai receber um feedback, então, da ONU. O que ela acha da nossa metodologia, o que ela pensou sobre isso. Então, é muito bacana, inclusive, de ter um consultor das Nações Unidas com a gente, que é o Pedro, né? Que participou de 8 VLRs. Você nem é o primeiro. Pedro já fez um monte. Então, assim, é muito legal, porque tem alguém que tem muita experiência, algo inovador, algo que vai ser publicado e tá lá, né, como legado, né? Fica como legado. Então, a ideia é que haja e seja sempre revisto, né? Porque uma vez que a gente faz, que seja revisto, monitorado, né, que a gente realmente faça alterações, porque, obviamente, precisa testar, né, se aquela política pública, o que a gente está dizendo, o futuro que queremos, está sendo seguido. Né? E tá tudo bem, às vezes, mudar de rota, às vezes aquele indicador não ser o certo. O importante é a gente revisitar, voltar, conversar com a sociedade civil, ter de novo esse encontro que é tão rico, né? E que, infelizmente, a gente não tem muito, né? O privado, a sociedade civil, a prefeitura conversando. Então, acho que, assim, a grande importância que a gente tem que ter é continuar, monitorar e fazer com que isso cada vez mais, né, cresça as plantinhas e permaneça. Excelente, excelente. Ô, Pedro, ela não te chamou de velho, não, viu? Quando foi que você fez 8 velhos. Mas eu acho que da relevância da sua experiência com a temática, né? E a Juliana falou um pouco da parte burocrática dos próximos passos, mas em relação ao papel da ONU e como que a gente vai levar isso para fora depois. Muito me é caro quando você traz o ponto de que esse é um projeto para pequenas e médias cidades, né? Pode se replicar até pequenas, né? Sim. No caso, Sarzeto é uma cidade pequena, assim. Mas como que nós, né? E aí falando dos próximos passos, essa conclusão final, queria que você deixasse essa mensagem para a gente, assim, ó, a importância da onde está nesse projeto, quais são os próximos passos para onde dentro desse projeto e o que a gente pode esperar de resultado. Eu acho que a mudança já começou. Hoje eram 6 da tarde, eram 5h30, quando estávamos com o secretário do Planejamento
E a mulher dele, a esposa, ligou e ele disse: não posso, estou numa reunião, é muito importante, a gente tem que continuar. Por favor, apanha o Uber. Corajoso esse homem. Não, mas isso é de uma coragem. Então, rapaz, eu acho depois que tem que ensinar. Vou trazer no programa pra você ensinar pra gente. eu acho que a mudança já começou. Quando se vê uma prefeita a dizer a toda a equipa: isto é muito bom, mas nós temos que trabalhar juntos. Essa lógica de que nós temos que trabalhar juntos é muito importante. Para a ONU e para a UN Habitat, a secretária executiva, Ana Cláudia Rosenbach, é brasileira. Ela está em Nairobi. Tenho a certeza que ela vai gostar muito de saber deste novo. A última vez que estive com ela foi a entregar o VLR de Grândola, uma pequena vila em Portugal. Agora vamos ter o VLR de Sarzedo. Então eu penso que existe uma grande embaixadora nas Nações Unidas, que é a secretária executiva da UN Habitat, que é brasileira. Tenho a certeza que esta história vai ser replicada muitas vezes. Cabe-nos a nós contar a história, contar a metodologia, utilizarmos a comunicação. A comunicação vai ser fundamental para nós mostrarmos o que é que nós estamos a fazer. Então, mais uma vez, somos todos. A questão de fundo é: nós não estamos condenados ao futuro. Nós podemos construir o futuro que nós queremos. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Isso, Deus. Tinha que falar, tem que pegar esse discurso aí e falar pro resto, assim, com essa política que nós estamos vivendo, com essa bagunça toda aí, que ainda existe esperança, né? É porque vendo um projeto assim, aí quero que o Thiago finaliza pra gente, vendo um projeto assim, dá um pinguinho de esperança no coração de que podemos melhorar o mundo de alguma forma, e o Brasil de alguma forma, é um país que a gente ama, né? E a gente pode melhorar. E, Thiago, eu fiquei sabendo, contaram aí que tem uma formalização disso tudo, tem um evento de lançamento. É muito importante, as pessoas muitas vezes não entendem, mas os marcos de lançamento são muito relevantes, porque eles trazem vários atores da sociedade civil juntas, e ali a gente acaba firmando um compromisso também, né? Bota aí, traz Ministério Público para junto, traz Prefeitura, traz a iniciativa privada, e todos fazem um compromisso público ali, e aquilo começa a sociedade a prestar conta. Conta pra gente aí esses próximos passos aí que vão acontecer, e aí também faz esse arremate final da expectativa da Itaminas com esse resultado, que eu sei que as expectativas são grandes, mas traz pra gente um pouquinho disso, pra gente finalizar com chave de ouro. Um dos papéis do líder, né, é celebrar, né, os momentos. A gente celebra os momentos para criar o compromisso, mas também para mostrar a relevância, né, e juntar todo mundo nessa agenda, como o Pedro falou. Então a gente vai fazer agora nos próximos dias o lançamento, né, contando com a participação aí da sociedade civil, né, de autoridades, porque é relevante, né, e a gente quer que isso sirva, Lincoln, não como o benchmark que eu falei lá na frente, mas para que as pessoas possam entender a virtude de cada uma das pessoas que estão participando e se inspirem na virtude, não no modelo, porque é um pouco do que você e o Pedro falou, é fazer com o coração, entendeu? Então, assim, as pessoas enxergarem o que a Ritinha, a prefeita de Sarzedo, topou, a forma como ela topou, como o Jarbas, né, que foi o secretário de planejamento, ele pegou o telefone e falou assim: agora eu não posso. A gente quer que as pessoas se inspirem nisso, né? Quando a gente fala que a Itaminas, esse é o primeiro modelo, né, de parceria do ICLEI com o privado, né? Não é para ficar copiando e porque eu quero fazer igual, não. É que a gente quer que as pessoas se inspirem naquilo que a gente faz, naquilo que a gente acredita é virtude, que é essa vontade de mudar, de construir um futuro novo. Não que replique igual, deixa eu fazer que tá legal, a Itaminas está aparecendo, aí tá ficando legal, eu quero aparecer e ficar legal também. Não, isso não funciona. Né? Tem que ser lá do fundo. E aí tem um espaço enorme, cada um a seu estilo, cada um no tamanho da sua população. É para isso que serve, né? E é isso que a gente vai celebrar. Olha, é sensacional. Eu queria agradecer, né, a vocês pela entrevista, pelo programa. Eu acho que foi extremamente esclarecedor e trazer um tema que é muito atual, mas que custa chegar na ponta, né?
essas discussões permeiam as universidades, permeiam as grandes instituições, mas acabam não chegando na ponta e vocês estão fazendo chegar na ponta. E como esse programa também, né? Hoje nós estamos falando do coração, nós estamos românticos. O programa também é um programa que eu faço com muito coração, né? Eu gosto muito de estar aqui. É um dos grandes prazeres, né? Nessa iniciativa muito relevante da rádio, em conjunto com outros parceiros privados também. A gente sabe dessa importância. E eu queria agradecer mais uma vez a vocês. As portas sempre estão abertas, né? Tiago já está mais aqui, mas nós queremos fazer um com você. Acho que é bem legal você trazer uma perspectiva, né, jovem de outros projetos. O Pedro sempre estiver aqui, vem tomar café, vem falar com a gente. E você que está em casa, né? Hoje esse tema foi um tema muito relevante, é um tema atual, é um tema que que foge de uma agenda. Acho que é muito importante dizer isso. Então, a gente categoriza os temas e coloca em agendas específicas, mas é um tema que toca sobre desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e impacto ambiental, assim, de forma muito direta e clara e com resultados expressivos. Então, esse é o Na Real de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Nos sigam nas redes sociais. Estamos juntos e até o próximo. Valeu!